Olá, eu me chamo Melanie de Pina Figueiredo, sou estudante da Universidade Estadual de Goiás, do curso de Pedagogia, no Polo de Pirenópolis. E hoje estou aqui para apresentar um vídeo seminário para a disciplina de História Social da Criança e da Infância. E nessa apresentação eu vou falar um pouco sobre o livro O Desaparecimento da Infância, do autor Neil Postman, que foi publicado em 1982. Neil Postman foi um educador norte-americano conhecido por seus trabalhos sobre mídia, tecnologia e educação. E no livro O Desaparecimento da Infância, ele aborda a influência das mídias tecnológicas nas crianças, especificamente da TV, e traz uma reflexão de como a infância está se transformando na idade moderna. O livro O Desaparecimento da Infância, de 1982, é uma análise crítica de como essas mídias apresentam o mundo adulto diretamente às crianças, sem a necessidade de alfabetização e mediação. Como resultado, as crianças estão sendo expostas a informações e temas que antes eram inadequados para sua idade, levando a uma adultização precoce das crianças. No livro, Neil Postman define que a infância é um período de inocência, ingenuidade e construção social. Uma invenção da modernidade, caracterizada por um período em que um indivíduo necessita de aprendizado e de proteção. Mas nem sempre as crianças foram vistas desta forma. Postman inicia seu livro relatando o cotidiano de uma criança da Idade Média, época em que não havia uma distinção entre adultos e crianças. Elas trabalhavam, iam às festas, participavam de atividades e esportes que hoje não seriam destinados a este público. Inclusive, participaram de guerras. Então, neste período, elas não eram vistas como crianças. Elas eram vistas, na verdade, como mini-adultos. Somente após o surgimento da imprensa e da alfabetização que se viu a necessidade de haver uma separação entre crianças e adultos. Através da separação entre aqueles que sabem ler, que seriam os adultos, e aqueles que precisavam aprender a ler, que seriam as crianças. E essa distinção levou à criação do termo infância, para se dirigir a essa etapa do desenvolvimento. Postman traz uma análise de como a invenção da imprensa e a vinda da TV, que foi o seu objeto de estudo da época, influenciou a forma de como vemos a infância. Como essa exposição antecipada a informações adultas afeta a psicologia e o comportamento das crianças, diminuindo a distinção entre a infância e a vida adulta, pois através da TV elas têm acesso a conteúdos muitas vezes impróprios para a sua idade, como conteúdos violentos, conteúdos sexuais, e que isso estaria levando a um amadurecimento precoce da criança, pois elas estão sendo
expostas cada vez mais a preocupações e informações que elas só teriam acesso na vida adulta. E que essas crianças, a ter acesso a esses tipos de conteúdo, estariam assumindo comportamentos e responsabilidades mais cedo. E isso estaria fazendo com que elas estivessem perdendo a infância. O autor, Neil Postman, no livro Desaparecimento da Criança, ainda faz uma comparação de que antes de tais conteúdos estarem expostos na TV, era possível acessá-los somente através de livros, por exemplo. E dificilmente a criança que teria acesso a esses livros com esses conteúdos conseguiria compreender o conteúdo que está ali, pois ela deveria ser alfabetizada e deveria ter um discernimento maior sobre aquele conteúdo, para compreendê-lo. E na TV, esses conteúdos são exibidos de forma muito clara e de um fácil entendimento muito grande. Então fica muito fácil da criança compreender o que aquele programa está insinuando, o que está mostrando. E isso é muito preocupante, segundo o autor. Essa exposição a esses conteúdos de forma simplificada, clara e atrativa para as crianças. Segundo o autor, a educação seria um dos pontos mais afetados, pois quando a TV se torna o principal meio de informação, a criança acaba perdendo o interesse pela literatura, pela pesquisa, por outras atividades que deveriam ser de interesse da criança. E isso estaria afetando o seu pensamento crítico e o desenvolvimento de outras habilidades, que são essenciais para um bom desenvolvimento infantil. E mesmo que tais conteúdos sejam direcionados a uma faixa etária específica, como acontece atualmente na classificação indicativa que existe em filmes e programas, é necessário um empenho da família, que é a principal responsável por permitir que a criança tenha acesso a esses conteúdos que são impróprios para a sua idade e que são prejudiciais à sua infância. Neste contexto, o autor traz uma reflexão. A infância estaria mesmo desaparecendo ou apenas mudando de forma? Desde que haja um equilíbrio entre o uso das mídias, da TV, não necessariamente ela seria prejudicial, desde que houvesse um controle do que está sendo exibido para aquela criança, ela poderia ser, inclusive, uma aliada da aprendizagem, pois, principalmente hoje, com a internet, a gente consegue ter acesso a muitos programas educativos, pedagógicos, que auxiliam nesse processo de aprendizagem infantil. Mesmo sendo um livro de 1982, nós podemos perceber o quanto esse contexto retratado por Neil Postman é atual, pois discute como a tecnologia está influenciando a forma como as crianças e adultos interagem com o mundo. E que a infância não é apenas uma fase biológica, e sim é uma construção social. Ou seja, cabe a toda a sociedade blindar as crianças de assuntos e abordagens
que ferem e ameaçam a sua inocência. O desaparecimento da infância é uma análise crítica de como as mudanças nos meios de comunicação moldam nossa compreensão da infância e levantam preocupações sobre o futuro dessa fase crucial do desenvolvimento humano. Então, cabe a nós, a sociedade, pais, educadores, instruir e fiscalizar o que essas crianças estão tendo acesso, tanto na TV quanto em mídias digitais, e que é responsabilidade de toda a sociedade a proteção e a garantia do direito à infância para todas as crianças.